Ó, caros alunos da Escola Municipal Santa Rita de Cássia. Eu sou a professora Mônica Leixo e nós iremos trabalhar a disciplina de língua portuguesa. Atenção, 9º ano. Disciplina de língua portuguesa, turma 01, turno manhã. Então, para a nossa primeira aula, nós temos esses assuntos. Nós iremos trabalhar agora os termos essenciais da oração e os termos integrantes. Só que para este primeiro momento, nós iremos trabalhar apenas com os termos essenciais da oração. Então, eu separei aqui um esquema para vocês, bem simples, né? Que são com os termos da oração. O que nós temos aqui? Nós temos os termos essenciais, os termos integrantes e os termos que são acessórios e os termos independentes. Só que para este primeiro momento, nós iremos trabalhar os essenciais e os integrantes, ok? Para as nossas primeiras aulas, tá bom? Então, hoje nós vamos ver os termos essenciais da oração, tá? Os termos essenciais da oração, como o próprio nome sugere, é essencial, aquilo que é muito importante, aquilo que o meu discurso, o meu enunciado precisa conter, porque caso falte, fica o quê? Incompleto. E os termos essenciais, eles são quem? Eles são os sujeitos e os predicados. Tá? E os integrantes são esses objetos, complementos, agente da passivo, predicativo, mas isso aqui nós iremos trabalhar em outros momentos. Hoje, nós devemos nos atentar para os termos essenciais. Então, agora de início, eu trouxe uma frase aqui para nós podermos entender. Nessa frase, nós precisamos entender alguns elementos aqui. Por exemplo, eu coloquei de duas cores para nós podermos entender. Olha a frase. As andorinhas voavam em festa. O que nós devemos entender? Que nós temos um sujeito e um predicado. E como é que eu vou identificar quem é sujeito e quem é predicado? Basicamente, nós temos algumas perguntinhas que nós devemos fazer. Por exemplo, sujeito é sobre quem se fala, né? Ou seja, eu coloquei até aqui o quem, olha, sobre quem se está falando. E o predicado é o que se está falando deste quê? Deste sujeito. Então, as andorinhas voavam em festa. Quem era que voavam em festa? Quem? Olha aqui a pergunta, quem? As andorinhas. Então, sobre quem está se falando? As andorinhas. Então, as andorinhas são quem? São o sujeito da minha frase. E o que está sendo falado sobre as andorinhas? O quê? Que elas voavam em festa, ou seja, isso aqui é o meu predicado. Então, esses termos aqui, que são os termos essenciais da oração, o sujeito e o predicado. Só que nós devemos nos atentar que nem sempre a minha voz, ela quem vai praticar a ação, ou seja, será ativa. Ela pode ser o quê? Passiva. E com relação a isso, nós temos as vozes verbais. Então, às vezes, tá? O meu sujeito, nem sempre ele vai praticar a ação. Ele será ativo, ele pode ser passivo, ou seja, sofrer a minha ação. Teremos momentos em que, além de praticar, ele sofrerá. Nós teremos aí, né, a voz reflexiva. Por exemplo, as pessoas abraçaram-se. O que nós temos aí? Quando eu falo abraçaram-se, eu tenho um sujeito que praticou e sofreu a ação ao mesmo tempo. Só que a voz reflexiva eu trarei em outro momento. Agora, nós temos que entender o seguinte, olha, o jardineiro colheu as flores. A voz ativa, quem está praticando a ação, né? Sobre quem eu estou falando? Eu estou falando sobre o jardineiro, ou seja, ele é o meu sujeito, né? E esse sujeito, o que ele está fazendo aqui? Ele está praticando. Foi ele quem colheu as flores. Então, é muito importante nós entendermos isso, que o sujeito, nesse caso, nem sempre ele vai praticar a ação. Olha, o jardineiro, quem colheu. Em alguns momentos, o meu sujeito, ele pode sofrer. Olha, as flores não colheram, elas foram o quê? Colhidas, ou seja, eu estou sofrendo. Isso aqui é a voz
passiva. Então, recapitulando, o que é o sujeito? O sujeito é aquele sobre quem se fala e nem sempre quem pratica, porque ele pode sofrer também. Olha, as flores foram colhidas pelo jardineiro. Eu tô falando de quem? Das flores. Então, as flores, elas são o meu sujeito, ok? Então, eu tenho aqui a minha voz passiva e aqui o meu agente da passiva, tá bom? Muito simples, nós vamos praticando as atividades e tudo isso ficará mais... Ainda sobre as nossas atividades de hoje, eu tenho aqui uma atividade, tá? A atividade ela começa bem aqui, né? Com base no que nós no que já estudamos sobre a voz ativa e passiva, responda. Perceba que não tem sobre a voz reflexiva, já que ainda nós não estudamos a respeito, tá? Eu apenas mencionei para ti. Em outro momento eu trarei sobre a voz reflexiva e nós iremos estudar, tá? Ok, nós temos aqui, leia as frases abaixo e escreva quais são ativas e quais são passivas. Então, olha, uma atividade muito simples, nós iremos responder apenas a primeira questão. A segunda é sobre outro tipo, para nós identificarmos os sujeitos da frase. Então, numa próxima aula, nós vamos trabalhar o tipo de sujeito, aí nós faremos a segunda questão. Hoje, como nós falamos a respeito sobre as vozes verbais, né, os termos essenciais da oração, então nós vamos fazer apenas isso. Então, vocês vão me procurar no privado para identificar essas frases aqui. Elas estão, com relação às vozes verbais, elas estão nas vozes ativa ou passivas. Aí você vai colocar letra A, aí vão colocar, professora, é ativa, ou então é passiva. Aí vocês vão classificar letra A, B, C e D e me entregue, tirem foto, tá? Coloquem lá a turma no ano, coloca o seu nome, tá bom? E a atividade não precisa escrever o comando da questão, apenas a letra A e a resposta. Primeira questão, no caso, né? Letra A resposta, letra B, resposta, C, resposta e D, resposta, tá bom? Então, espero vocês no privado, tá bom, meus queridos? E vocês mandam para mim a resposta da atividade e até um próximo vídeo.